Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Estoica. Neste podcast compartilho lições estoicas com mais de 2000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje nós vamos ler a 9ª parte de 10 partes do livro 12, o último livro de meditações. Quer dizer que no episódio de amanhã a gente lê a última parte do livro, para a gente completar o livro inteiro. Vamos lá. A salvação da vida está em ver a fundo o que é cada ser em si, qual sua matéria, qual a causa formal, em praticar do fundo da alma a justiça e dizer a verdade. O que lhe resta se não aproveitar o que lhe resta da vida, encadeando uma boa ação à outra, de modo a não permitir o mais breve intervalo entre elas. A luz do sol é uma só, embora se irradie e distribua pelas muradas e montanhas e tantos milhares de objetos. A substância comum é uma só, embora se reporta por milhares de corpos com suas qualidades específicas. Há somente uma única alma, embora se reporta em milhares de naturezas individuais. Igualmente, uma é a alma inteligente, embora se afigure repartida. Agora, nas coisas que foram mencionadas, todas as demais partes, como as que se formam pelo ar ou pela matéria, são insensíveis e incomunicáveis entre si. E ainda assim, o princípio inteligente as mantém juntas e gravitando em torno do mesmo centro. Já o pensamento é dado a buscar o seu semelhante e unir-se a ele, de modo que há uma comunhão natural entre os seres racionais. O que você deseja? Continuar a existir? Bem, então você quer continuar indefinidamente a ter sensações e movimento, subsistir, falar e raciocinar? Você julga que isso é digno de ser cobiçado? Entretanto, se tais características agora lhe parecem sem valor, ancore a si mesmo na única que lhe resta, seguir a razão e a divindade. Mas é preciso considerar que a veneração à divindade é assaz incompatível com o medo de ser privado das demais características no advento da morte. Bom, terminamos aqui essa parte e eu sei que quase sempre eu falo que é incrível, né? Mas realmente, como ele vai chegando nessa reflexão, você imagina que amanhã a gente termina o livro inteiro, Meditações. Isso foi escrito ao longo dos últimos anos da vida dele, dos últimos meses, muitas vezes. A gente não sabe exatamente, mas isso era o diário. Você vê que tem muita reflexão de Memento Mori aqui. Ele está no finalmente, ele estava doente, ele estava na cama, ele estava próximo de partir, próximo de desencarnar. E ele vai ficando, na minha opinião, cada vez mais lúcido de tudo que acontece. Vamos analisar aqui agora para vocês verem como há 2000 anos atrás, a gente não tinha teoria da relatividade, não tinha Newton, né, que veio 1500 anos depois disso, com a gravitação, não tinha nada disso, átomos, elétrons, é tudo coisa recente, da contemporânea a nós, nos últimos 100, 150 anos, e vamos ver o que ele fala sobre essas coisas, que a gente só foi descobrir milhares de anos depois, né, centenas de anos depois, pelo menos. Então ele já inicia dizendo que a salvação da vida está em ver a fundo o que é cada coisa e em praticar do fundo da alma a justiça e a verdade. Ou seja, o que lhe resta além de fazer uma boa ação atrás da outra, sem deixar nenhum intervalo entre elas. Você vê que ele nos últimos dias da vida dele, com todo o poder, glória, fama, dinheiro, né, tudo que a gente acha que são as coisas que a gente deveria focar em buscar, ele está ali dizendo que a única coisa que realmente importa é fazer uma boa ação para as pessoas, para o mundo ao nosso redor. Aí depois ele vai, né? A luz do sol é uma só, embora se irradie. A alma é uma só, embora se reparte em milhares de naturezas. Então aqui ele está falando de um conceito que é a indivisibilidade de tudo, como todos somos uma coisa só, como todos somos partes de um único Deus. Todos somos partes, como nossas células são partes do nosso corpo, nós somos parte de um único Deus. Essa é a forma que ele vê. Essa é a forma que boa parte das religiões e dogmas também vem.
e que a maior parte dos líderes espirituais que vieram também disseram isso. Então, veja aqui ele dizendo isso há 150 depois de Cristo. Depois ele fala: as coisas que foram mencionadas, todas as demais partes, como as que formam pelo ar e pela matéria, são insensíveis e incomunicáveis entre si. Ou seja, elas estão separadas de certa maneira. E ainda assim, o princípio inteligente as mantém juntas e gravitando em torno do mesmo centro. Veja bem, ele está falando do princípio gravitacional, ele está falando da gravidade, que Newton fez uma primeira descrição do que é a gravidade, e que depois Einstein veio e reformou essa questão do Newton. Como Newton definiu a gravidade, Einstein foi lá e reformulou essa questão da gravidade, do espaço, tempo, na teoria da relatividade dele. Isso recente, gente, isso no século passado. E ele falava isso há 2000 anos praticamente. Depois ele fala: já o pensamento é dado buscar o seu semelhante e unir-se a ele. Ou seja, a gente sempre voltando para a nossa base, para a nossa originação, aquele ponto de onde viemos, ou seja, de Deus. E ele começa a terminar, né? O que você deseja? Continuar a existir? Você imagina ele nos últimos dias, e aí? Tá falando com ele mesmo, né? Tá escrevendo para ele. Então você quer continuar indefinidamente a ter sensações, o movimento, a subsistir, a falar, a raciocinar? Você acha que isso é digno de ser cobiçado? Né? Ele já tá ali num ponto que ele já... E aí? É isso. Eu já cumpri, eu já vivi. E depois ele conclui, né? Entretanto, se tais características agora lhe parecem sem valor, ancore a si mesmo na única que lhe resta: seguir a razão e a divindade. Mas é preciso considerar que a veneração à divindade é assaz incompatível com o medo de ser privado das demais características no advento da morte. Ou seja, se você acredita, se você tem fé de verdade, se você falar que você tem fé em Deus e você ao mesmo tempo tem medo da morte, uma coisa não é compatível com a outra. Então você é um homem de pouca fé, como disse Jesus aos seus discípulos em algumas ocasiões. Porque não dá para ter os dois, não dá para você confiar em um amigo, uma amiga, uma pessoa para guardar uma carteira para você, e a hora que você vai pegar a carteira, você abre para conferir se o dinheiro está lá dentro. Então quer dizer que você não confia naquela pessoa. Você fala que você confia, mas você não confia. Da mesma forma que se você tiver a fé absoluta e completa no seu Deus, né, qualquer que seja o nome que a sua religião dê a ele, é o mesmo Deus. Então você não deve ter medo. Você não deve temer a morte. Assim como você não deve temer a nada que seja colocado na sua frente durante a vida. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de nos classificar onde quer que você esteja assistindo. Basta clicar aí, se for no Spotify ou Google, clicar nas estrelinhas no YouTube. Isso ajuda a plataforma a entender como um conteúdo importante e relevante e a divulgar ele para mais pessoas. Não deixe de fazer isso, que você vai estar ajudando outras pessoas que também tiverem contato com esse conteúdo. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência. Pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.